Bom, pessoal, aqui tem uma dica que eu quero passar para todos os meus amigos aí do grupo que trabalham com a manutenção de celular, que é o seguinte: muitas vezes você pode pegar um celular, serve para qualquer modelo, entendeu? No caso esse aqui eu estou fazendo com a placa do Galaxy Win, Samsung Galaxy Win. O que acontece? O dono do celular tentou ligar o celular, tenta ligar o celular pelo botão, ele não mostra imagem de forma alguma. Percebe-se que o celular liga, o aparelho vibra, os botões, o botão de voltar, o back button de voltar, acende, e aparece o som de inicialização do sistema da Samsung, do sistema do Android, né, no caso. Só que não mostra a imagem. E aí eu pesquisando aqui, eu descobri a seguinte coisa, através do esquema elétrico. Vou aproximar aqui a câmera. O que acontecia? Eu trocava o display, fazia o teste com outro display e ficava do mesmo jeito. Não mostrava imagem. Só que na realidade, não é que ele não mostrava imagem. Se eu iluminasse com alguma coisa, uma lanterna ou a lupa aqui de bancada, com a iluminação, eu percebia que no fundo tinha uma imagem. A imagem aparecia, só que não estava iluminado. E aí eu descobri que o defeito não era no display, era no circuito que fornece a tensão para acender o display. Ou seja, o conversor DC-DC da placa estava com problema. Aproximando aqui a imagem, este aqui é o circuito conversor DC-DC. A imagem pode não estar muito boa para vocês, mas dá para perceber mais ou menos como é que é. Aqui nós temos o CI principal do conversor DC-DC, a bobina e alguns componentes aqui. O que acontece? No esquema elétrico, nesse ponto aqui, ó, nesse componentezinho aqui, tem que ter em média 26 volts, entre 26 e 33 volts, para poder acender o backlight do display. Só que quando eu fiz o teste aqui, não mostra a tensão de 26 volts, apenas a tensão da fonte que ele recebe de algo em torno de 3,3, que é insuficiente para ligar o backlight do display. Daí eu descobri que o defeito era nesse circuito mesmo, justamente por causa disso, falta de tensão para alimentar o backlight. Teoricamente eu testei aqui e esses componentes estavam todos bons. Teoricamente eu teria que trocar apenas esse componentezinho aqui, que é o CI principal desse circuito, através dele que vai fazer oscilar a fonte e tudo mais. Só que olhando o datasheet do circuito, o esquema elétrico do circuito, eu percebi que para esse CIzinho aqui funcionar, ele precisa de um comando enable. Esse comando enable, ele recebe aqui desse componente aqui, ó, desse chip aqui. Vem através dele, vem o comando para habilitar essa fonte, enable, habilitar. O que acontece? Para não trocarmos esse CI aqui à toa e o problema ser em outra parte, a gente vai fazer o seguinte teste. O comando enable, ele entra aqui nesse pino aqui do CI, ó. Através do esquema você pode ver que aqui entra o comando enable. É o pino, no caso, o pino 4 do CI, contando daqui, ó. O pino 1 é aqui, essa parte de cima, 2, 3, 4. O pino 4 vem o comando enable. Em torno de 1, alguma coisa, 1,7 volts, 1,17 volts mais ou menos, eu não estou lembrado no momento, mas lá no esquema elétrico tem falando. O que acontece? Para descobrir se realmente ele não está funcionando porque o CI está com problema, vamos botar o botão para apertar o botão de ligar e testar aqui nesse pino se o comando enable aparece para habilitar essa fonte. Fiz o teste, pressionei e percebi que o comando enable não aparecia aqui de forma alguma. Então eu procedi da seguinte forma: eu peguei um multímetro analógico e injetei uma tensão aqui com o multímetro mesmo, na escala de X1. Se injetar essa tensão aqui e o circuito funcionar, ou seja, aqui nesse ponto aqui vai ter uma tensão aproximadamente entre 136 a 150 volts. Aqui o circuito está funcionando.
Quando ele passar por esses outros componentes aqui, ele vai chegar aqui nesse ponto justamente com os 26 volts, 26, entre 26 e 33 volts. Eu já peguei vários tipos de tensões entre esses pontos aqui que eu lhe falei. E aí o circuito vai funcionar e constataremos o que? Que esse aí não está com problema. O problema é a falta do comando enable. E ele vem desse chip aqui, desse componente aqui. O que, pelo menos aqui na minha assistência, significa outra placa. Temos que trocar a placa, porque é praticamente impossível trocar esse componente aqui com os recursos que eu possuo aqui. Mas, dependendo de cada assistência, de cada técnico também, né, pode ser que alguém consiga trocar esse componente aqui e volte a funcionar perfeitamente. Entendeu? Então agora a gente vai fazer o teste para detectar se realmente é a falta do comando enable. A gente vai proceder ao teste, né? Vamos injetar com o multímetro analógico, vocês podem estar vendo aqui, ó, na escala de X1. Vamos injetar a tensão no pino enable do circuito conversor DC-DC do que produz a tensão para acender o backlight do display. Então a gente vai proceder da seguinte forma. Vamos primeiramente medir aqui na bobina do conversor, na bobina principal aqui do conversor, a tensão. Você pode perceber no multímetro digital aí que nós temos algo em torno de 3,9 volts, entendeu? O que nós deveríamos ter aqui é o seguinte: nesse ponto aqui deveríamos ter algo entre 136 volts e 150 volts, mais ou menos. Então a gente vai manter fixa aqui a ponteira aqui nesse ponto, e com a ponta preta do multímetro, perceba o seguinte: para poder injetar a tensão na escala aqui de X1, você tem que colocar a ponta vermelha do multímetro no terra, e com a ponta preta você vai injetar a tensão aqui no pino 4 desse circuitinho aqui. Quando injetar a tensão, se aparecer aqui no multímetro aqui a alta tensão, aqui nesse ponto, no terminal da bobina, isso quer dizer que o circuito conversor DC-DC está bom. E o motivo por ele não estar funcionando é falta do comando enable. O que, como eu já falei, não utiliza a placa, né? Temos que trocar por outra placa. Vamos lá. Tá aqui 3,9 volts. Vou injetar aqui a tensão no pino enable. Vamos ver se o multímetro vai aferir a tensão correta. Vou acertar aqui a posição. Percebam? 153, 160 volts, 158. Ou seja, o circuito conversor DC-DC não está com problema. O problema vem do D6 aqui, como eu já falei, ó, que não está fornecendo o comando enable para ele funcionar. E consequentemente o display, o backlight não vai acender.